Beleza, galera? Sejam bem-vindos à nossa segunda oficina de mecânica de moto com o professor Gui aí, aula especial para os nossos MSTs. E também hoje a gente tem uma novidade, um motor que pode ser que apareça na nossa oficina, que é o motor 2 tempos, ok? É isso aí, galera. A gente já entendeu que hoje nossa oficina tem a ver com movimento, calor e combustão. Esse motor de construção muito mais simples, porém que consegue entregar hoje quase o dobro da potência de um motor 4 tempos, economizando 40% das peças do motor, que possivelmente geram um desgaste no futuro e vai gerar uma manutenção. Qual é a característica principal desse motor? A gente pode ver aqui, ó, que ele já é um projeto muito menor, então já tem a vantagem de ele ser mais leve, seus componentes, né? Como vocês podem perceber, acima do cilindro existe essa tampa, né? Onde é fixada a vela. Não existe todo o sistema de cabeçote, que a gente vai ver que é um conjunto de válvulas, né? De árvore de comando, de corrente de comando, ou seja, existe todo um conjunto de peças a mais aqui que se desgastam, esse motor não tem. Por conta desse motor não ter esse conjunto de peças aqui, né? E ainda no caso desse ser um motor de entrega direta, de marcha única, a gente consegue então, nesse projeto muito menor, né? Uma potência bem significativa. Motores a combustão interna. Como que é feito todo esse sistema de alimentação e também de lubrificação desse motor? Simultaneamente, galera, para esse motor aqui, o que acontece? Não existem as válvulas, né? Essa mistura é então sugada pelo mesmo pistão. Essa mistura sugada pelo pistão já contém como combustível gasolina do tipo comum e o seu lubrificante, óleo de motor. Ok, então é isso. A gente vai misturar o óleo de motor com a gasolina e alimentar aqui no nosso tanque de combustível, tá? Esse motor. Alimentamos esse motor, como é que ele entra aqui se não tem cabeçote? Através de um furo na lateral do cilindro, ele entra por baixo do nosso pistão e é empurrado, ok? Até que ele alcance a altura de sair pela sua segunda janela, que vai alimentar esse pistão pela parte de cima. Então são sistemas de furo, como se fossem portas de um elevador, que o movimento do pistão, né, do elevador vai então bloquear essas portas ou deixar com que elas fiquem abertas. Vamos entender melhor aqui nesse vídeo, galera. Nesse vídeo aqui então, o que nós temos? Nesse vídeo aqui, galera, a gente vai ter o funcionamento do motor 2 tempos. Por que só 2 tempos? Ele tem as 4 ações, né? Ele tem então a admissão e a compressão, e ele tem a combustão e exaustão. Por que só 2 tempos? Porque ele faz simultaneamente duas dessas tarefas. Ele admite, né, e comprime, ao mesmo tempo que nesse mesmo movimento do virabrequim, ele é lançado para baixo com a explosão e também gera o arrasto para fazer a limpeza dos gases. Vamos entender aqui olhando então a referência dos elevadores, como eu expliquei, né? Aqui nesse momento a gente está vendo a flechinha indicando que a mistura está entrando por essa janela. Olha essa janela aberta, olha a janela se fechando. O que aconteceu na abertura dessa janela? Enquanto ela abriu, essa mistura, que é a nossa mistura estequiométrica, que agora não é somente combustível e ar, tem o óleo também, é sugada pelo movimento do virabrequim, lançada toda essa mistura por baixo do nosso pistão. Essa mistura então encontra um duto que vai ligar essa mistura a o que? A nossa camisa, onde vai acontecer a câmara de combustão. Diferente do 4 tempos, que vocês podem verificar, ó, existem válvulas no cabeçote que estão sendo alimentadas, né? Sistema mais complexo, como a gente viu. Então, lançamos essa mistura que a porta do elevador liberou, foi transferida para a câmara de combustão. Então, ao mesmo tempo que ela está sendo comprimida aqui,
a outra mistura também já está sendo que admitida e comprimida num único tempo. Quando a mistura alcança então esse estágio de compressão máxima, é lançada a nossa fagulha, né? Que lança o pistão para baixo, gerando esse movimento. Ao mesmo tempo que é liberado os gases, também é liberada a nova combustão. Tá aí a característica desse motor, possui bastante fumaça, né? Possui um cheiro bastante intenso de óleo de lubrificação de motor. Por quê? Sempre parte dessa mistura vai ser mandada embora, tá? Antes de ser explodida. E o que traz como característica para esse motor? Ele é um motor, né, de menor peça, de um giro muito maior, de rápida explosão, só que ele tem uma mistura de explosão mais descontrolada, fazendo com que a gente perca parte do combustível e do lubrificante, tá? Aqui, e vezes variando a temperatura na nossa câmara de explosão. Então, esse motor também vai ter a característica de entrega de força sempre da marcha média de giro a alta. Ele vai entregar a sua potência de forma uniforme, tá? Que é quando todo esse movimento aqui sincroniza no movimento de inércia, beleza? Para a gente ligar uma motocicleta, né? Como diz nosso amigo, uma bikelet, uma bikelet, essa foi a melhor. Como diz aí nosso amigo, uma bikelet dessa, do motor 80 cilindradas, existe então um sistema de embreagem, galera. Esse sistema de embreagem, então, faz com que, acionando a embreagem desse motor, a gente consiga fazer o giro da roda, ok? Pedalando, embalando esse motor. Exatamente a mesma ideia mecânica do kickstart, da partida pedal ou elétrica, fazendo com que esse motor entre aqui em alimentação, como a gente viu. As portas dos elevadores vão ser liberadas e ele vai entrar em giro. Tá ok, galera? A gente vai dar um pause e voltar com esse motor funcionando para vocês entenderem como é as características de barulho e lubrificação. Então, galera, a gente tem aqui a partida do motor 2 tempos, beleza? A gente teve essa experiência aí com essa motocicleta, como a nossa prática, né? Lembrando que para o bom funcionamento desse motor, a gente vai, como indica o fabricante, colocar 60 ml de cada litro de gasolina que a gente alimenta a moto. Então, para esse fabricante é indicado o motor 2 tempos semissintético, 60 ml desse lubrificante é misturado na gasolina, né? Colocado diretamente no nosso tanque aqui, e a nossa motocicleta então entra em combustão, se lubrifica ao mesmo ponto que entra em toda essa combustão. Por isso de ela ter essa característica de barulho específico do motor e também a característica de despejar óleo, tá? Quando a gente faz a aceleração dela, que é aquela fração que eu comentei com todos nós, né? Que não queimou a tempo suficiente para com que fosse totalmente evaporizada. Beleza? Motor 2 tempos, onde é precisado fazer essa mistura com gasolina. É isso aí, galera. A gente volta então na próxima oficina de motocicletas. Um abraço!